Olá pessoal, bom dia. Estou explicando aqui, nós tivemos um probleminha na sexta-feira em relação ao comecinho do vídeo, então por isso estamos gravando aqui nesse novo formato, só esse começo para estar explicando o pedaço que ficou faltando. E recadinhos à parte, para quem não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, de curtir, de seguir, seguir clicando aqui no sininho, de seguir o nosso canal, de ativar as notificações para acompanhar sempre que um vídeo novo é postado. O Caritas também está no Instagram, que é orb.caritas, também está no Facebook e o nosso canal aqui no YouTube, e em breve no TikTok. Então, uma das formas de ajudar é estar seguindo o Caritas e compartilhando também os nossos vídeos. Então vamos lá. Primeiramente, agradeço de novo estar aqui nesse espaço tão bacana, tão importante de divulgação da doutrina, que é o espaço do Caritas. E refletindo, nós estamos aqui no mês de outubro, que é um mês dedicado à evangelização espírita infantil e infanto-juvenil. E por isso que os monitores da infância, da juventude e mocidade são os convidados para dar palestra nesse mês. Nesse ano de outubro, a gente deixou para as duas últimas palestras. Então, seria eu nessa sexta-feira e na próxima sexta-feira a Érica, que também é uma das monitoras de evangelização infantil e de mocidade. E aí um dos temas que nós tratamos na aula foi justamente a parábola do filho pródigo. Uma parábola conhecida de muita gente. Ela não está descrita diretamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vocês vão ver isso na semana que vem com a palestra da Érica. Não percam a palestra da Érica na semana que vem. Mas é dentro de inúmeras parábolas que Jesus contou ali junto aos discípulos. E aí, para a gente fazer essa análise um pouco diferente, estudando, já conhecia a parábola do filho pródigo. É uma parábola que me gera muita dúvida, me gera muitos questionamentos, porque a gente acaba se colocando no papel ali de algum dos personagens. E quando eu fui dar uma pesquisada sobre essa parábola, sobre alguns entendimentos do Espiritismo, me deparei com duas passagens, uma de Emmanuel e uma de Joana de Ângeles, que traziam os dois sobre a mesma vertente, mas uma nova análise sobre a parábola que achei fantástica. Só que para a gente fazer essa análise, primeiro a gente vai ter que analisar a parábola como ela é. Então já peço perdão aqui por estar lendo a parábola, mas não tem outra forma da gente compreender, porque a gente vai ter que buscar ali algumas palavras que são importantes nessa compreensão. Tá bom? Mas prometo que é rápido. Então começa assim. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: Meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de se ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, sim, disse: Quantos operários do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me
como um dos seus diaristas. Levantando-se, foi para o seu pai, e estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele, e correndo, abraçou e beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra ti, contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. E trazei também o novilho cevado. Matai-o, comamos e regozijemos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando em casa, ouviu a música e a dança. E este, chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E este lhe respondeu: Chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. E saindo, seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este filho, que gastou seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. E replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos, porque este teu irmão era morto e reviveu, e estava perdido e se achou. Agora que vocês continuem com o trecho da palestra de sexta-feira. Um abraço. Esse é o clássico da parábola do filho pródigo. Escolhi pegar a tradução para a gente ler, porque tem algumas questões importantes. Por quê? A primeira análise, né, clássica que a gente pode fazer, dentro da Igreja Católica, ela é tratada nesse nível, que é a figura do quê? Do Pai bondoso. Que para Jesus ele disse: olha, alguém tem alguma dúvida de quem que é o Pai bondoso ali? Quem que acha que é a figura ali? Tipo, Deus. Jesus falou assim: olha, a figura do Pai é de Deus e a dos filhos somos nós. Então, essa primeira análise clássica é de que é um pai bondoso que perdoa as falhas do filho em qualquer circunstância. Essa é realmente uma análise. E é uma análise já que a gente poderia estar aqui dizendo inúmeras coisas, já é uma análise linda, já é uma questão muito importante de ser pensada, né? Esse sentimento de que não importa a falha, Deus, nosso Pai, vai estar lá aberto a nos receber com festa, a nos dar uma nova oportunidade, mas o Espiritismo trouxe um além. Não só o Espiritismo, mas peguei aqui ao ponto do Espiritismo, né? Então, a gente tem uma capacidade de ter uma outra análise aqui. O primeiro ponto, legal para a gente pensar aqui, é dar uma contextualizada na situação. Essa daqui é Jerusalém. Mais ou menos Jerusalém na época de Jesus. Se a gente prestar atenção, não é nada muito maior do que a Pompeia. Toda vez aqui, ó, tá vendo umas casinhas? Se a gente olhar com cuidado, dá até para contar quantas casas aqui tem. Às vezes não tem, sei lá, 100, 200 casas. Então, é uma vila muito pequena. Tem um grupo do WhatsApp da Pompeia, né? Que a gente fica sabendo uma coisa que acontece lá do outro lado e aí fica sabendo aqui. Então, primeiro contexto. Jesus não estava contando a história para seres humanos, né, vivendo no ano 2022. Ele estava contando a história para pescadores, pessoas simples, humildes, na Galileia, no ano 30. Primeiro passo importante. Segundo passo importante. Quando, em que momento que Jesus contou essa parábola?
Ele foi chamado para um evento numa casa, e lá estavam os fariseus, né? E aí, alguns fariseus falavam assim, mas Jesus, você só fica andando com pecadores. Você só anda com o pior. Com a ralé. Por que que você está fazendo isso? Você não deveria andar com essas pessoas. Então, ele, ao receber isso, ele vem com 3 parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo e a parábola dos 3 dracmas, que vem na sequência, para dizer alguma coisa. Então, Jesus ensinava por parábolas. Então, ponto da contextualização. E aí a gente começa, sabendo desse contexto, vamos dar uma reanalisada em alguns pontos. Primeiro ponto. Quantos personagens tem nessa parábola, nessa história? Eu tenho o pai, que a gente já viu, né? 2 filhos. Eu tenho o filho mais velho e o filho mais novo. Um monte de funcionário. Mas principal. Só que, acho que tanto pelo fato da parábola chamar o filho pródigo, a gente pensa de logo que o personagem principal é o filho desgarrado, o que sai para gastar o dinheiro. Mas, na verdade, a palavra Jesus começa dizendo claramente, ele introduziu na história quem são os personagens. Um homem tinha 2 filhos. Então, nós temos que prestar atenção nesses 3 personagens. E aí, depois ele fala, disse o mais moço ao seu pai, meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Aqui já é outro ponto que chama atenção. Naquela situação, naquela sociedade da Galileia, a figura mais importante da família era o pai. Era a figura do poder, do respeito, centrado no pai. Depois do pai vem o filho mais velho. Então, Jesus utilizou dessas características da cultura local, porque ele queria chamar atenção. Quando a gente dá uma leitura nessa parábola, a gente até fica chocado com questões dele. Nossa, ele foi lá comer com os porcos. Mas a gente vai ver que é pior. Ele chocou. A cada frase que ele falava, a plateia dizia assim, nossa! Quando um filho chega para um pai e fala, me dá minha parte na herança, a gente tem uma máxima no direito, né, que fala que não existe herança de pessoa viva. Enquanto a pessoa não morrer, a herança não pertence ao filho, pertence ao pai, o dinheiro, o patrimônio pertence ao pai e à mãe, né? Então, se chegar para um pai e falar, me dá minha parte na herança, implicitamente está dizendo, eu quero que você morra. É quase que uma afronta para aquele pai, um filho ser recebido daquele jeito. Um filho dizer aquilo para ele. E era tamanha afronta que estava assim. Obviamente que na sequência seguinte, a aldeia inteira daria saber. E a aldeia tinha regras rígidas que não podiam ser seguidas. O pai não era uma qualquer pessoa ali. Ele tinha bens, ele tinha uma fazenda, ele tinha funcionários. Então, ele tinha uma certa posição. Jesus foi escolhendo bem os personagens para contar, para criar essa história, né? Então, ele também tinha uma posição de respeito dentro da sociedade. Ao transgredir uma regra tão grave quanto essa, só cabia uma coisa: o exílio. Aquela sociedade não ia aguentar conviver com aquilo. E a pena seria que essa pessoa saiu dali. Esse filho saiu dali. E ele sai mesmo. Ele repartiu seus haveres entre ambos. Ele repartiu os haveres entre ambos. Ele também repartiu com o filho mais velho. Guardem isso para daqui a pouco. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo. Foi para o exílio. Ele não tinha mais condição de viver naquela sociedade. Porque era uma vergonha o tamanho do que ele fez. Então, perceba como Jesus quis chocar. Ele chega nesse ponto com as parábolas, né? Ele quer cutucar naquele ponto de incômodo para fazer as pessoas evoluírem.
Aí ele fala, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele grande fome, começou a passar necessidades, foi encostar-se com cidadãos e este o mandou para seus campos guardar porcos. Qual era a religião predominante naquela época da Galileia? O judaísmo. Entende que o judaísmo, que é considerado um pecado, assim dizemos, uma afronta à lei, comer porco. O que era então a pessoa que cuidava de porcos? Era a pior cargo que poderia ter na sociedade. Era aquela pessoa que era completamente isolada da sociedade, aquela que não estava inserida. Porque se era proibido comer porco, imagina lidar com os porcos. E o pior, ele passou tanta fome que ele falou, eu quero comer a comida que o porco está comendo. Então ele chegou mesmo no fundo do poço. Porque a comida, essa alfarroba, é uma semente que é tão amarga que só davam para os porcos, porque ninguém conseguia comer isso. E até isso ele foi negado. Por quê? Porque ele veio de um crime, né? Ele veio de uma infração na outra sociedade, que também devia ser perto dali, né? Então, mais uma informação relevante, seja. Imagina a plateia recebendo essas informações. Ele chegou a morar com os porcos. A plateia deve ter ficado horrorizada, falando, realmente, ele chegou no fundo do poço. E ele, caindo, porém, em si, né? Quantos operários de meu pai têm pão e fartura? Levantar-me-ei. É Jesus mostrando esse caminho, né? A gente chegou no fundo do poço. Então, ao momento que chega no fundo do poço, eu tenho condição de me levantar. Porque aí ele fala, agora que você vai reerguer. Irei ao meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Tratar-me como um de teus diaristas. Há uma dignidade nele nesse momento. Que ele poderia chegar e falar, eu exijo ser tratado como seu filho. Eu ainda tenho o meu lugar aqui. Não, mas você foi excluído da sociedade. Você foi, você recebeu a tua parte, você foi... esqueci até a palavra no direito quando você fala. Proscrito. Proscrito, mas você tem quando você faz direito do testamento? Deserdado. Deserdado. Você foi deserdado, você não é mais meu filho. Esse seria o comportamento esperado de um pai nessa sociedade. E ele sabia disso. Ele sabia que ele ia ter que voltar, ele ia ter que enfrentar não só o pai, ele ia ter que enfrentar a sociedade. Ia ter que enfrentar o irmão. E ele não pede, né? Ele não pede para voltar, ele pede para voltar como funcionário. E o pai, sabendo dessa situação, ele pensa, eu também agora tenho que enfrentar a sociedade. Porque eu preciso tomar uma decisão. Se eu receber meu filho, eu estou descumprindo a lei. O que a minha posição de respeito vai dizer? Então eu preciso também dar um recado aqui para a sociedade de que eu o perdoei. E é isso que ele faz. Ao avistar o filho vindo de longe, ele sai correndo em direção ao filho. Imagina uma pessoa, né, de posse saindo correndo. No meio do campo, assim, o dono da fazenda saindo correndo em direção ao filho, no meio da fazenda. É para todo mundo parar, a fofoca correr ali, falando, o que está acontecendo? E ele vai em direção ao filho. E ele o beija no rosto, que é um sinal de perdão. Então, naquele momento, a sociedade para e fala assim, ele o perdoou. Se ele, o agredido, o perdoou, eu agora eu me respeito, porque a sociedade, meu preceito maior é respeitar os mais velhos, naquele momento, eu vou ter que respeitar a decisão dele. E ainda, para agradar a sociedade, ele ainda fala, vamos matar aqui o bezerro e dar uma festa para todo mundo. Quem vai recusar uma festa? Jesus utilizou disso, né? Parábola do festim das bodas. O pai disse a seus servos, trazerem depressa a melhor roupa e vestir.
Aquela posição social, você tinha até a roupa de evento. A posição social da pessoa era demonstrada pela roupa que ele estava usando. E ele fala, não traga qualquer roupa, traga a melhor roupa. A roupa, sei lá, a roupa chique, a roupa de festa. Ele sabia que ele ia dar uma festa. E ele fala na sequência. Onde um anel no dedo. Que anel? O anel que representa que ele é parte daquela família. O anel de família. Então ele acolhe o filho e fala, sociedade, ele é meu filho de volta. Mas aí aparece o nosso terceiro personagem. Que é esse, o que Emmanuel e Joana de Ângeles vai chamar a atenção. Ele fala, o Emmanuel fala, gente, não esquece do filho mais novo, do filho mais velho, perdão. O filho mais velho tinha responsabilidades. Na falta do pai, é ele que representa a família. E o que o filho mais velho faz naquele momento? Ele fala, assim, chegou teu irmão e fala, ele se indignou e não queria entrar. A festa já estava acontecendo. Ele não quis entrar. Imagina a desfeita que era para a sociedade inteira reunida, aquele evento para reapresentar o filho à sociedade, o filho desgarrado que volta, e o irmão mais novo simplesmente fala, não vou entrar. Não vou fazer parte disso. E ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, para eu fazer aqui uma festa com meus filhos. Naquele momento, em que o pai, inclusive fala para os empregados, meu filho que estava morto voltou. Aquele momento de mistura de dor, porque aquele filho já estava realmente morto para aquele pai. Tamanha era a regra da sociedade, mas ele volta. E o pai perdoa. Imagina também um momento de conflito e de dor do pai, e o filho neste momento, só consegue pensar numa coisa. Recompensa. Poxa, eu tô aqui, você nunca me recompensou com nada? Ele só consegue pensar no cabrito que ele não teve, no churrasco que ele não teve com os amigos. Era isso que ele conseguia pensar naquele momento. Então ele é assim a figura do egoísmo. Ele é assim a figura da hipocrisia. Lembra que ele também recebeu uma herança. Ele só não teve coragem de pedir para o pai. Mas o pai também deu metade da herança. Ele fala, reparti e dei a parte igual para ambos. Então ele é o hipócrita que fica ali falando, poxa, mas eu cumpri, eu fiz todas as regras, eu fiz certinho, cadê a minha recompensa? E não podemos esquecer que o pai aqui é Deus. E que os filhos somos nós. A Joana de Ângeles aqui, ela traz esse ponto muito bacana e, na verdade, ela vai além, ela vai ainda trazendo uma questão da psique humana, analisando todo esse contexto psicológico dessa parábola. Mas eu acabei pontuando alguns, trazendo mais resumido aqui esse ponto. Ela fala que os arquétipos do bem e do mal conflitam nessa narrativa. Nós temos aqui, realmente, nesses três personagens, uma briga do bem e do mal, digamos assim. Esse conflito que a gente tem internamente. E nós temos diariamente essas questões. Por quê? É da nossa natureza. Há nesse conflito o mundo do pai, o mundo do filho e o mundo do irmão. Mesmo na volta, o filho mais jovem não é por amor ao pai. O filho não volta por amor ao pai. Ele volta porque ele está com fome. Nem por qualquer sentimento nobre, mas porque ele passa fome. Ele tem um interesse unicamente pessoal. Além de ele estar chegando no fundo do poço, ele só reage de uma circunstância no momento que o pai o abraça. A sombra cruel do irmão que ficou dele faz um miserável que inveja a sorte do jovem despudorado. Ele tinha inveja porque ele queria fazer igual, só não teve coragem. E no fundo, ele também queria sair do sítio.
Ele recebeu a parte dele. Ele, para a sociedade, ele só não contou. Fazer uma média lá, né? A sociedade só não ficou sabendo. Fazer uma média com o pai lá, né? Tipo, eu sou bacana. Exato. Para receber uma recompensa depois. Então, a sombra cruel do irmão que ficou, dele faz um miserável, que inveja a sorte do jovem despudorado, que tem ciúme da atenção que o pai lhe concede, que se revolta, dominado pelo conflito de inferioridade e pelas torturas do psiquismo. Ele não se sente igual ao irmão, ele se sente preterido. O pai generoso exterioriza a busca pelo entendimento e pelo amor, ante os defeitos morais dos filhos, utilizando-se da compaixão e do perdão, mas também da gratidão e do afeto. Essas são as ferramentas que o pai utiliza para, naquele momento, ele busca trazer filhos, ele recebe os filhos para depois reconciliá-los. O pai induz ao encontro, produzindo um reencontro terapêutico entre os dois irmãos. Única forma de possibilitar o entendimento entre ambos, a fraternidade plena e a saúde geral. Lembrando que, se o Pai é Deus, é o que acontece na reencarnação. Os nossos conflitos, os conflitos contra as pessoas, Deus, na reencarnação, nas expiações, na prova e na expiação, faz isso. Ele coloca situações que a gente vai ter que enfrentar com pessoas que talvez a gente não tenha um conflito. E eram irmãos, se amavam. Jesus não disse isso, né? Jesus não disse que não se amavam. Ele só disse que naquele momento eles tiveram um conflito. O irmão o invejava, mas eles tiveram que reconciliar. Já Emmanuel, no livro Pão Nosso, não vou ler tudo isso, mas se quem quiser, o Pão Nosso ele é feito de pequenas mensagens. Então há trechos dos evangelhos bíblicos, né? Passagens aí de Jesus, que inclusive alguns que não estão no Evangelho segundo o Espiritismo, comentados por Emmanuel. E justamente nesse tópico aqui, ele comenta isso. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos de ingratidão. Um reside no esbanjamento, que saiu e gastou tudo. O outro na avareza. São duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. É o nosso dia a dia, né? É a nossa vivência. Nós estamos cercados de pessoas e muitas vezes nós somos assim também. Alguma vez na vida nós já fomos um filho pródigo. Alguma vez na vida nós já fomos um filho que ficou, filho mais velho. Não com as coisas da vida, mas com a herança divina. Se a gente pensar em que Deus é infinito, Deus é mais rico que o tio Patinhas. Que o Bruce Wayne. Muitas vezes questionando Deus, né, gente? Em pensamento mesmo, né? Questiona os porquês. Por que comigo? Você fala por que comigo, você já está agindo muitas vezes de uma forma egoísta, né? Sem ver o contexto todo da história, das suas vidas passadas, do que você procrastinou, do que você tem que resolver agora, e que às vezes você está até recebendo uma tarefa positiva, né? Para você alavancar a tua evolução. Toda aprovação ela é para nos levar adiante. Não existe prova e expiação que não seja para a gente seguir adiante. De maneira geral, os crentes, ou seja, não os crentes, aqueles que acreditam, né, apenas enxergam o filho que abandonou o lar paterno, o lar paterno. Que é fácil apontar para o filho que claramente errou, né? Ele errou descaradamente, então é fácil apontar para ele. E Jesus chama atenção justamente para isso. Observando a generalidade paterna, assim, de maneira geral, os crentes apenas enxergam o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver as estranhices do escândalo, né? A fim de ver a luxúria. Mas a gente não consegue. Raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permaneceu sob o teto familiar, mas não menos possível de repreensão.
Depois ele fala, contrariando a vibração do amor reinante no ambiente doméstico, alegra o filho, né, como autêntico preguiçoso, o ânus do serviço em família. Como se isso fosse suficiente para resolver todos os problemas do mundo. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeito ao genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Ele desrespeita o pai, ao ponto que ele questiona a atitude do pai de perdoar o irmão. Perceba que ele sequer chama o pai de pai, naquele momento. Que ele acusa o pai de não ter lhe dado nem sequer um cabrito. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da nossa vida. Isso já é muito comum a gente encontrar com essas pessoas. Ante o bem-estar e alegria dos outros, revolta-se e sofre. Através da segura que o aniquila e do ciúme que envenena. Pessoas, e quantas vezes não vamos olhar para os outros, vamos olhar para a gente. Quantas vezes a gente pensou nisso? Né? Puxa, aquela pessoa está tão bem, e eu estou aqui. E, em vez de a gente pensar, puxa, que bom que aquela pessoa está bem, mas a gente pensa, caramba, o que eu fiz para Deus para não estar naquele lugar? O que eu fiz? Por que eu não estou lá? Por que aquela pessoa... Como se bens materiais, como se de repente um emprego, alguma outra coisa melhor, fosse realmente o que Deus quer pra gente. Ou que realmente seja melhor para aquela situação. De repente aquela pessoa que recebe uma promoção, que acaba recebendo um salário maior, não consegue se controlar com aquele salário e acaba se perdendo na vida, se descontrolando, né? A gente não sabe o que a gente está pronto e o que a gente não está pronto. Lendo a parábola com mais atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Para o Emmanuel, os dois, ele fala, eu não consigo te dizer qual dos dois é mais infortunado. E olha que a gente começa lendo a parábola, justamente condenando o filho pródigo, falando, olha, ele é o que errou mesmo. Então, na hora que nos traz essa visão de, peraí. E às vezes a primeira escritura que eu li, a parábola do filho pródigo, e você já se coloca na posição do filho mais velho. Pelo menos eu coloco assim. Deixa eu falar, ó, eu sou certinho, que fez tudo certo, né? E aí, tá certo. Por que eu tenho um amigo do meu pai que fala, eu não concordo com essa palavra. Porque ele, né, ele é o certo, ele fez tudo certo. Então eu não concordo. Como é que Deus consegue premiar o que fez tudo errado? É que a gente não conseguiu, a gente está pensando em recompensa. Se nós somos filhos de Deus, nós temos parte na herança. Só que o patrimônio de Deus não é material. O patrimônio de Deus é o universo inteiro, mas a gente também vai ter que dividir com o universo inteiro. Igual. Então, é essa herança que a gente recebe também, às vezes, que a gente tem que saber como cuidar direito. Então, é essa mensagem que a parábola do filho pródigo traz, que eu achei muito interessante para a gente ir além da superfície dela, né? Não que essa análise mais superficial fosse algo ruim. Não, ela já é linda. Do ponto de vista que ela abre uma oportunidade de Deus abraçar aquele que erra, isso já é incrível. E já é uma quebra de paradigma, inclusive, de muitas questões religiosas, mesmo que fala, olha, você errou, punição eterna. Então, só dessa visão já é fenomenal. Mas a partir do ponto que a gente consegue compreender outros, a gente consegue descobrir mais da natureza humana. A gente consegue ir além. Porque Jesus contou para humanos, para gente como a gente. Só 2000 anos atrás. Mas ele sabia que a gente não era perfeito. Ele sabia que a gente estava em evolução. Ele sabia que a gente ia passar por situações estando, ora como irmão mais velho, ora como irmão mais novo. E ele quis preparar todo mundo para essas duas situações. Porque no final da história, os dois se reconciliaram e o pai conseguiu ali conduzir
uma melhor história, uma melhor situação entre os dois. O pai acolheu ambos. Ele só disse para o irmão mais velho: olha, tudo que é meu é teu. Eu não estou preocupado contigo nesse momento, eu estou preocupado com o teu irmão. Mas já que você que teve uma crisinha de birra aqui, de egoísmo, vem aqui aprender uma coisa. E vem aqui ajudar teu irmão, que ele sim está precisando. Era isso. Hoje mais curtinho ainda. Era isso que eu tinha para trazer para a gente aqui. Achei muito interessante esses dois trechos. Para quem quiser dar uma estudada melhor ou dar uma aprofundada, recomendo dar uma lida nesse trecho aqui do Pão Nosso. Tá? E o da Joana de Ângeles já é um capítulo maior. Então, porque ela não trata de um capítulo só, ela utiliza daí quase a parábola utiliza de base para replicar toda uma análise do egoísmo, do ego, do self, que a Joana chama que dessa postura mais egoísta. Então, ela vai mais além. Mas esses dois textos são bem bacanas. Tá? Obrigado, gente. Eu convido vocês todos, nesse momento, a fechar os olhos, a respirarem profundamente. O ar entra, o ar sai. O ar entra, o ar sai. Tranquilamente. Deixa o ar entrar e sair. Perceba o seu peito arfando, enchendo, e o ar saindo. Com esse movimento, nós vamos relaxando todo o nosso corpo, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Tranquilizando, harmonizando. Nesse momento também enviamos o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Pai querido, agradecendo a possibilidade de estarmos aqui reunidos. Como disse o André, nós todos somos um pouco filhos pródigos. E Ele nos arranjou um espaço e uma casa para que nós pudéssemos tentar refazer a nossa caminhada. E a gente está tentando. E convidando cada vez mais gente a estar conosco nessa jornada. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Agradecemos, Pai, por todos os momentos de aprendizado que pudemos viver, por todos os instantes em que comungamos ideias, valores, e compreendemos o nosso caminho de crescimento. Vibramos também, Pai, para que todo aquele que necessita de apoio moral, espiritual ou físico se faça presente. Que todo aquele que está caminhando nessa jornada possa estar recebendo essa luz. E que aqueles que já partiram para a pátria espiritual possam também estar recebendo luz, harmonia e paz, para que deem a sequência à sua evolução, ao seu aprendizado, ao seu crescimento. Agradecemos, Pai, do fundo do nosso coração, a certeza de estarmos sempre acompanhados de irmãos do espaço, que nos dão a luz, que nos dão a orientação, que nos ajudam nos momentos mais importantes e mais necessários. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que os nossos familiares estejam sendo iluminados nesse instante, aonde quer que eles estejam. E todos aqueles irmãos que estão ao relento, nas praças públicas, debaixo dos viadutos, possam estar recebendo essa energia também. Que eles também possam sentir a vossa presença. E a gente vibra nesse momento. Que a luz se faça presente. A energia se faça presente. Com muita harmonia.
E hoje eu vou convidar vocês a nós fazermos uma vibração especial. Uma vibração de paz, de harmonia, luz. Nossa querida irmã Albina, que na próxima segunda-feira fará o seu aniversário. E nós possamos vibrar por ela, da sua recuperação, da sua melhora, para que ela esteja em paz e harmonia. Que esse aniversário seja um marco de reconhecimento e de construção, que ela possa continuar desenvolvendo. E nós, enquanto membros dessa casa, agradecemos a tudo aquilo que ela colaborou e fez com que a gente pudesse conquistar. Que Jesus a abençoe e a ilumine cada vez mais. Com a graça de Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, agora e sempre. Que assim seja.